Quero aqui conversar com você sobre um livro muito conhecido, muito popular, muito famoso aí da nossa infância, que deve ter construído os seus sonhos, as suas ideias, deve ter te acompanhado aí, principalmente nas meninas, né? É muito comum. Os meninos também, que conhecem a história, que faz parte da nossa infância, da infância da grande maioria dos brasileiros. Queria conversar com você para te dar um outro olhar, para que a gente começasse a pensar sobre aquilo que faz parte da gente, que a gente já leu, que a gente cresceu e tudo mais, para que a gente tivesse um olhar um pouco mais crítico sobre tudo aquilo que a gente lê. O intuito aqui é realmente te ajudar a construir um olhar crítico sobre as histórias, tá? Então, vou começar este primeiro episódio deste quadro aqui. Vou falar sobre um livro, que é uma história que deve acompanhar aí você, que é a história da Cinderela, já muito discutido, amplamente aí debatido em todos os âmbitos, né? No âmbito dos psicólogos, no âmbito sociológico, no âmbito filosófico. É uma história que vem da tradição oral, né? Os contos maravilhosos, a grande maioria vem dessas histórias passadas, que foram passadas de geração em geração, e ao longo dos tempos, alguns autores resolveram escrever realmente a sua versão, algumas dessas versões, né? Nós temos aí algumas versões escritas que datam do final do século XVII, né, de Charles Perrault e dos irmãos Grimm, que são muito parecidas, e depois várias adaptações para o cinema, para os filmes, teatro, enfim, a gente tem uma das mais populares, pelo menos aqui pra gente, que é a da Disney, que data ali de 1950, tá? É importante a gente sempre contextualizar a obra, tá, gente? Por quê? Porque a gente precisa saber analisar uma obra sempre diante do seu aspecto social e histórico, né? Por quê? Porque é óbvio que isso reflete na análise, reflete na obra em si. Então, sempre a gente analisa uma obra diante desse contexto social e histórico. Ok, então a gente já sabe que vem ali desde o século XVII, há relatos, inclusive, de textos anteriores, né, orais anteriores, tá? Até o início do século XX, né? A mais famosa que nós temos acesso hoje é realmente a obra da Disney, o filme, e tem também os livros adaptados, né? Que vem aí da década de 50, 1950, tá? Pensando em toda essa tradição, a gente precisa analisar tudo isso, a história e tudo mais. Bom, Cinderela. A Cinderela é uma menina que, no final, é salva pelo príncipe, né? Então, ela vive em condições péssimas na sua própria casa, porque o seu pai faleceu, a sua mãe faleceu, e ela ficou ali sob responsabilidade de sua madrasta e das suas irmãs, né? Que fazem ali de gato e sapato dela, e ela sofre muito naquela situação, né? Ela precisa limpar a casa, ela não tem direito a uma boa alimentação, ela não tem direito a descanso, ela vive ali realmente numa situação análoga à escravidão. E depois ela consegue ali num passe de mágica, claro, temos aqui o elemento mágico porque se trata de um conto maravilhoso, uma fada madrinha vem salvá-la, né? E através de sua magia, e aí dependendo da versão, a gente tem ou os ratinhos que ajudam, ou enfim, depende da versão, né? A versão da Disney traz os ratinhos que ajudam a Cinderela e tudo se transforma, e então ela vai ter um vestido maravilhoso, uma carruagem para levá-la até o baile do príncipe, e o príncipe então oferece um baile para conhecer todas as damas ali daquela região, para escolher a que seria a sua senhora, a sua esposa, não é mesmo? Então, gente, a começar deste momento, né, eu vou analisar aqui esta obra do ponto de vista do papel da mulher na sociedade, ok?
sempre contextualizando, óbvio, as discussões sobre os direitos iguais da mulher são muito recentes na nossa sociedade, ok? Então, o príncipe vai escolher. Então, como se todas as mulheres quisessem se casar com o príncipe, então ele dá uma festa para escolher dentre todo aquele cardápio. Então, ele vai escolher qual mulher que irá se casar. Então, aqui não estamos falando de amor, não estamos nada. Nós estamos falando de conveniência, de o príncipe que tem o poder. Então, ele vai escolher a mulher que irá poder casar com ele, né? E realmente este é o trunfo, isso é o ápice, né? Todas as mulheres daquele reinado têm o interesse, claro, em se tornar rainhas. Então, se casar com o príncipe, se tornar rainhas, porque ali elas vão ter uma condição de vida melhor, elas vão ter dinheiro, vão ter poder, e, enfim, tudo isso que essa sociedade valoriza, não é mesmo? Ok, então já temos aqui um primeiro aspecto, um primeiro olhar mais crítico, ok? Muito bem. Depois, então, do ponto de vista de Cinderela, Cinderela consegue ir com muito sacrifício, com muito esforço, consegue ir ao baile, né? E ela consegue o vestido perfeito, a roupa perfeita, a situação perfeita, cabelo perfeito. Então, ela chega deslumbrante naquele baile. Todos olham para ela vira o centro das atenções ali naquele baile. Óbvio que também, como ela é a nossa protagonista, não é mesmo? Óbvio que também o príncipe volta os seus olhos, o seu olhar para ela. O príncipe, então, a conhece, a corteja, eles dançam a noite inteira, a Cinderela vai embora e o príncipe passa, então, a buscar pela Cinderela. Não vou entrar nos aspectos aqui de sapatinho de cristal e a busca e que as irmãs... Não, nada disso. O meu ponto de vista aqui é do desfecho, né? Do desfecho. Conto maravilhoso, gente. A gente sabe que precisa, a grande maioria tem ali um final feliz. E qual que é o final feliz? Você já deve saber. O príncipe que descobre quem é Cinderela e então a salva daquela situação muito ruim, de uma situação análoga à escravidão, mas que ela vivia naquela situação horrorosa e então o príncipe vem para salvá-la, né? Nós temos aqui então o papel do homem. O homem é aquele provedor, claro, né? O que detém o poder econômico, financeiro, que irá sustentá-la, mas mais do que isso, nós temos também o papel do homem como aquele que precisa salvar a Cinderela, que precisa retirá-la daquela situação degradante, e então ela passará a ser a esposa, a rainha, terá melhores condições de vida a partir deste salvamento. Então, a ideia de salvação aqui está ligada ao homem, ao príncipe que vem de fora para salvá-la. Então, realmente, aqui a gente tem a ideia de que a mulher precisa de alguém, de um homem, geralmente, que venha para salvá-la e tirá-la daquelas condições ruins, daquela vida, para que ela tenha o sucesso e a felicidade eterna, né? O Felizes para Sempre nos traz essa ideia, né? De que então o homem a salvou, então ela será feliz para sempre. A minha ideia aqui não é acabar com os seus sonhos. Se você sonha com um príncipe encantado, se você sonha com toda essa situação, tá tudo bem. A minha ideia aqui é só trazer para você um outro olhar, um outro aspecto, uma outra reflexão que muitas vezes o aluno não tem esse olhar, não consegue fazer este olhar crítico sozinho. Então, a minha ideia aqui é só realmente mostrar esse olhar. Esse vídeo poderia ficar longo, com muitas análises de muitos pontos de vista, de muitos aspectos, né? E aí você me conta o que você achou dessa análise, o que você tem a contribuir, qual é o seu olhar sobre essa análise, e é isso aí, deixa nos comentários o que você pensa a respeito e até o nosso próximo vídeo.